Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como pôr manga em blusa de alcinha. Mas antes eu preciso explicar para vocês uma coisa muito importante. Eu vou dar aqui o princípio básico, como cortar a manga e como vocês vão costurar ela. Mas tudo vai depender também do seu tecido, da forma que ela foi costurada aqui, porque tem vários tipos de como costurar uma manga depois que já está pronta a roupa. Por exemplo, se for uma roupa de tecido que a costura é embutida, tem aqui 2 tecidinhos, a costura está embutida aqui, o acabamento, então você vai precisar desmanchar por dentro e depois costurar a manga do lado avesso por dentro e depois virar para ela ficar costuradinha. Então, o princípio é o mesmo, a forma de cortar é a mesma, porém a forma de costurar vai depender da sua roupa. Essa aqui, ela tem um viés pregado, ela é de malha, ela foi feito um acabamento em viés. Então é muito simples para arrumar ela, porque ela não tem mais tecido. Você pode desmanchar o viés e só costurar a manga aqui, que é a forma que a gente vai fazer. Pode também costurar em cima desse viés aqui, só dar o acabamento. E tem blusa que são feitas, ou vestidos que são feitos de tecido, que não estica, que tem um acabamento mais refinado. E já tem blusas que é de malha, é mais simples, é mais fácil de você costurar e fazer o acabamento. Mas enfim, vou explicar como que é a forma de cortar a manga e como vocês vão costurar ela. Agora, a forma que vocês tiverem aí, que for a blusa de vocês, aí vocês têm que estudar a forma que vai ficar mais bonitinho o acabamento, mais bem feito. Enfim, eu tenho aqui a blusa. Tem aqui um pedaço de tecido de malha de algodão, que é a mesma malha da blusa. Por exemplo, se tiver um outro tecido do mesmo, utilizar para cortar a manga. Ou se você não tiver, você pega um tecido parecido, mas do mesmo material. Se for uma blusa de tecido que não estica, você vai usar um tecido que não estica aqui, tá bom? Eu dobrei aqui o tecido ao meio e a parte que estica é a parte que vai ficar na dobra aqui do comprimento, tá? Ó, aqui estica mais, então nós vamos dobrar assim, ó, pra cima. Eu posicionei o tecido, dobra do tecido retinha aqui em cima, pus a alça retinha aqui também para mim saber o comprimento aqui do ombro, para ficar bem certinho. E aqui acompanhando a cava. Tem que lembrar de deixar um pouco de tecido aqui sobrando. Esse pouco de tecido é o tecido que você vai fazer uma bainha ou pregar um elástico, o que você quiser. Feito isso, eu vou esticar essa alça aqui retinha só para mim fazer o risco aqui de onde a gente vai cortar. Eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar um pouco de tecido também sobrando para fazer a costura aqui, ó. Se o corte seria aqui, quando eu fosse fazer a costura, eu ia comer um pouco de tecido. Então, eu tenho que cortar 1 centímetro para dentro. Aqui, nessa sobra de tecido, eu vou fazer um risco reto. Porque quando eu virar, eu vou fazer um acabamento. Não pode estar assim de quina. Vou fazer reto aqui. E aí, eu vou virar aqui. E vou fazer um risco aqui acompanhando a cava. Então, terminou aqui. Eu tenho que medir o tamanho do comprimento da manga, tamanho que eu quero do comprimento aqui, e a largura do meu braço aqui. Vai no teu ombro ou numa blusa que você já tenha e meça isso, tá? Para saber essa medida, você vai começar, não é de onde começa o seu braço, é de onde essa alcinha está. Para você saber o comprimento dessa manga, até onde você quer que ela vai. Então, a alcinha pega aqui em você. Você vai medir até aqui. Eu quero esse comprimento de manga, 17 centímetros. Eu quero 15 centímetros de largura da manga aqui. Então, vai ser 17, começando da alcinha, não do pedaço que você deixou de sobra ali para dar acabamento. Vai dar 17. Eu preciso de lembrar de deixar um pouco de tecido aqui também para dar acabamento na manga. Então, eu vou deixar mais 3 centímetros. Então, 18, 19, 20. Ficou com 20 centímetros o comprimento da manga. 15 centímetros a largura. E aí, eu tenho que deixar mais 1 centímetro aqui de sobra de tecido.
Lembrando, gente, que eu tô fazendo uma média. Se você for fazer no overlock, não precisa de 1 centímetro. Meio centímetro já tá bom. Vou pegar aqui no final do meu risco aqui que eu dei e vou emendar aqui neste outro pontinho. E aqui eu vou cortar reto aqui, ó. Essa é a forma de você cortar uma manga. Meu tecido, ele dá para mim cortar 2 mangas. Eu vou dobrar aqui e vou cortar. E aí eu tenho cortado aqui já as 2 mangas dos 2 lados. E aí a gente vai só costurar. Para costurar essa manga, eu vou ou desmanchar esse acabamento de viés, ou vou cortar essa alça aqui e costurar a manga aqui. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, lembrando que tem que fazer o acabamento aqui primeiro e o da bainha também aqui embaixo, tá? Mas eu quero dar outro exemplo aqui para vocês, que é, se eu quisesse aproveitar o short desse baby doll, eu iria cortar a manga no short, aproveitando o elástico e o acabamento da cintura e o acabamento também aqui da bainha aqui do braço. Então já ia simplificar para mim bastante aqui, ó. E aí agora eu só vou costurar embaixo e aqui na cava. Como que eu cortei essa manga? Ó, eu peguei o short, dobrei ele, né, ao meio aqui. Posicionei do mesmo jeito que eu fiz com a outra, pondo a cava aqui, a alça pegou aqui em cima da cintura e aqui a linha da dobra do short ficou retinha. E aí eu só risquei e cortei, igual eu fiz com a outra. Eu posso deixar a alça aqui do mesmo tamanho, ou eu posso diminuir um pouquinho a altura aqui da alça, porque tem elástico, e aí quando eu vestir esse elástico vai esticar um pouquinho. Usei a mesma forma de cortar, aproveitando um tecido e aproveitando o short aqui, não precisar de dar outro tipo de acabamento. Então eu vou aproveitar acabamento, short, o tecido, tudo. Eu vou costurar para vocês verem agora como que vai ficar. Primeiro eu vou fechar a parte de baixo, vira do lado avesso, e vou fechar a parte aqui da manga. Terminei de costurar aqui, fechei a parte do braço. Eu vou pegar aqui, ó, lado direito da manga, um lado direito da blusa. Vou pôr aqui rente com o viés aqui. Lembrando que você tem que fazer esse acabamento primeiro, se caso não tiver, igual eu cortei a primeira, pra pôr aqui rente, tá? Aí eu vou vir, vou pôr aqui o finalzinho, o meio aqui onde eu terminei a costura, né? Vou encontrar com a costura aqui debaixo do braço. E vou encontrar aqui o finalzinho aqui, também acabamento com acabamento. E aí nós vamos costurar aqui em volta. Vou costurar e já volto. Costurei aqui a manga na cava. Vou desvirar para o lado direito e tá pronto. Tá pronta a nossa manga costuradinha. Agora é só costurar o outro lado. Olha, já ficou com acabamento no ombro, com acabamento na barra aqui e é o mesmo tecido. Como eu disse, tudo vai depender da forma que a sua blusa for costurada. E a forma da outra manga que eu cortei é o mesma medida, mesma manga, mesmo modelo. A diferença é que primeiro a gente tem que fazer o acabamento aqui, ou que seja só uma bainha, ou que seja um elástico, né? Porque vai depender do tecido também. Fazer bainha embaixo da manga aqui também, né? Ou prega viés, você que sabe. Fechar aqui para depois fazer a mesma coisa que a gente fez nessa daqui, costurar na cava. Mas é a mesma coisa. Eu só queria mostrar para vocês como cortar essa manga, como aproveitar tecido,
que é bem fácil, bem simples de fazer e fica bem legal. E dá para poder vocês terem a criatividade, utilizar em outras coisas, em outras roupas, em outros tipos. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Agora eu vou pregar essa aqui e volto para mostrar para vocês só como ficou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.